Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no meu canal. Eu sou Ana Paula Alves, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar sobre terapia de casal. Você já ouviu falar sobre esse tipo de terapia? E para falar sobre esse tema, eu chamei uma especialista no assunto, a Amélia Guimarães. Amélia, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o meu convite. Estou muito feliz de recebê-la aqui, tá certo? Você Não, poderia se apresentar um pouco para o meu público, lhe conhecer mais um pouco? sim. Obrigada, Ana, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. A gente teve um bate-papo antes, já tive alguns insights maravilhosos, né, Ana? Compartilhei. Então, gente, eu tenho algumas formações, sou formada em Direito, minha primeira formação. Enfim, já atendi a casais há alguns anos, porque eu vim de igreja, meus pais são pastores, então eu cresci nesse meio e a igreja é um lugar onde a sociedade busca apoio emocional, apoio para as famílias. Então, eu aconselhava muitas famílias já há muitos anos. E eu acredito que o pontapé, eu passei por uma situação muito difícil num relacionamento meu no passado. E quando eu saí dessa situação, eu saí com muitas dúvidas. E eu acredito que acabei depois conhecendo o Léo, que é psicólogo, meu marido. E isso me deu assim um gatilho de que, gente, eu preciso entender comportamento humano, eu quero aprender melhor sobre o funcionamento de gente, de pessoas. E relacionamento já era um tema que eu amava, então eu acabei realmente enveredando pela psicologia e especificamente em terapia de casal. O que é, de fato, Amélia, terapia de casal? Então, a terapia é um lugar, em primeiro lugar, de autoconhecimento. A gente sabe que o casal, ele quando se une, eles trazem toda a bagagem familiar junto com eles. Nós não somos simplesmente a nossa perspectiva. A gente sabe que tem uma questão genética que nos influencia. Então, aquilo que os nossos antepassados fizeram, viveram, de alguma forma influencia já na carga genética. Vem junto com isso o ambiente. Então, nós somos modelados por aquilo que a gente observa, aprende com os nossos pais. E, gente, tudo isso a gente leva para o nosso relacionamento. E muitas vezes a gente chega no relacionamento e a gente manifesta alguns comportamentos que não são legais e a gente não entende o porquê. Então, a terapia ela vai facilitar, primeiro, o entendimento do casal com relação à sua história, ao seu estilo de apego, à sua forma de se relacionar. E, ao mesmo tempo, a gente vai ali facilitando, auxiliando com técnicas, com protocolos baseados em evidências, que esse casal consiga ir sanando os principais problemas dentro do relacionamento, seja comunicação, seja conexão emocional, seja uma ferida de apego, uma traição. Então, são diversas situações e a terapia ela vai ajudar o casal que muitas vezes está ali assim, sem esperança. Infelizmente, a maioria já procura quando está muito desgastado, muito cansado, e a terapia oportuniza o casal voltar a ter esperança no relacionamento, construir um ambiente seguro, se reconectar. Fantástico isso. Que tipo de... Como que uma pessoa em um relacionamento, né? Você está ali num relacionamento, muitas vezes existem alguns conflitos, né, entre ambas as partes. Como que um casal, ele entende que eles precisam de fazer terapia? Então, Ana, a grande parte das pessoas, elas precisam, mas elas não têm consciência disso. Sim. Inclusive, a gente recebe alguns casais que, por exemplo, a gente conversa e diz assim, mas o que é que está acontecendo? Eles dizem, não, mas não está acontecendo nada. Eles não brigam, Sim. sabe? Esses são os piores. Não muitas brigam. vezes, muitas vezes a gente diz, não, mas a gente nunca briga, nunca tem uma discussão. Aí, às vezes a gente diz, tá, esse é o problema, então, bora entender aqui. Então, os dois são evitativos. Sim. Nenhum dos dois consegue falar de problema, nenhum dos dois conseguem falar do que incomoda, nenhum dos dois conseguem ter um diálogo sincero, vulnerável. E às vezes, para muita gente que está fora, esse é o casal referência, esse é o casal que não tem problema, e não é. Sim. Eles não estão conseguindo se conectar. Então, tem alguns casais que nem têm ideia de que precisam de ajuda. Mas a grande maior parte das pessoas entendem que precisam de ajuda quando? Quando já está com uma escalada muito grande no relacionamento, ou seja, já estão brigando muito, está tendo muito conflito, está tendo muito desgaste, ou quando, por exemplo, acontece uma traição, uma infidelidade conjugal, ou quando acontece uma frustração muito grande, seja uma expectativa decepcionada. Então, normalmente,
é quando o casal sente que tá com um problema sexual, um problema na comunicação, no diálogo, aí eles, não, a gente não tá conseguindo resolver, aí a gente vai para terapia. Sim. Mas muita gente precisa e sequer sabe que precisa. Sim. Ô, Amélia, eu acho bem interessante esse assunto. Na sua opinião, como uma profissional que trabalha nessa área, né, há muito tempo, ajudando essas pessoas, um casal que briga tanto, que tipo, existe muitos conflitos dentro, do relacionamento, assim, visível mesmo. Na sua opinião, fazendo terapia, tem como retornar aquele relacionamento como era no início? Sim, sim, Ana. Porque o que acontece? O casal que ele está escalado, que está brigando muito, é o casal que está no olho do ciclo negativo. Então, quando você tem um casal que os dois são muito evitativos, ou os dois estão em muito conflito, eles estão no ciclo negativo. O que é o ciclo negativo? É um padrão de comportamento que se repete, onde um ativa o outro de forma negativa. Então, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo de um ciclo negativo clássico que acontece em 80% dos casais que estão com problemas aí, que é o que a gente mais recebe na terapia. Por exemplo, o marido, que ele é mais evitador, é mais caladão, não se abre tanto, e ele, por exemplo, conversa com os amigos, chega do trabalho, tá no celular, vai pra TV, isso é uma Tem questão muito muito, comum, muito, né? muito comum. E a esposa, ela quer mais contato emocional, ela quer olho no Conversar, olho, né? ela quer tempo de qualidade, e ela não consegue encontrar essa abertura no marido. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, o casal vai ficando muito escalado nesse ciclo. Então, por quê? Porque eles já estão sem conseguir se conectar há muito tempo. Eles já estão se sentindo não amados há muito tempo. Eles já estão sentindo que o outro não se importa comigo, que o outro não me ama, que o outro não tá nem aí. E isso vai gerando muita dor. Chega uma hora que, por exemplo, esse marido chega em casa com o celular, a esposa vai para frente, pega o celular, aí o marido já responde, eles entram na escalada mesmo, Sim. que é até comportamentos agressivos. Então, inclusive no treinamento que eu faço com terapeutas de casais, eu falo muito ao profissional que atende casal, não pode ter medo de briga. Porque a Sim. gente vai receber, o casal que está na escalada, o casal que está no ciclo negativo, ele vai chegar à flor da pele. Um telefone não atendido é um motivo para desconfiança, para uma briga, para a casa cair. E a gente vai ter que saber olhar para aquilo, entender a origem daquilo, entender como intervir naquilo, Sim. sem assustar. Então, assim, é muito comum, infelizmente, que é o que eu digo, os casais esperam chegar lá no fundo do poço para buscar ajuda. Sim. Então, é muito comum receber casais escalados. E a gente tem todo um protocolo para desescalar esse casal, para depois de desescalado começar as intervenções de conexão emocional, de outros procedimentos. Sim, fantástico, toda essa ideia, né? E quais são, assim, Amélia, as consequências, né, de uma pessoa que não busca a ajuda, a terapia, né, dentro de uma relação familiar? Porque a gente sabe que um casal não é só um casal, principalmente se eles tiverem filhos, né? E aí os filhos vê tudo aquilo, aquela briga, aquele conflito familiar. Quais são as consequências de uma pessoa que não busca? Sim, a primeira consequência você já citou aí, é realmente a repercussão emocional nos filhos. E a gente precisa entender que tudo que o filho vive, experimenta, observa, sente, ele vai aprendendo. Então, você imagina que essa criança ela vai estar formando a personalidade dela, formando o estilo de apego, que é a forma como a gente se ama, se relaciona, né? Então, são adesivos, são colagens que estão sendo feitas na personalidade dessa criança e ela vai entendendo, peraí, o que é amor? O que é família? O que é homem? O que é mulher? O que é compromisso? Então ela vai entendendo ali. E ela vai, então a primeira repercussão nos filhos, né? Para quem tem filhos. E para o casal, gente, tem muita pesquisa que fala que, primeiro, é uma polêmica aqui, tá, Ana? Só tá já uma polêmica no seu que dependência emocional efetiva é saudável. Sim. Então, a gente, quando estuda a teoria do apego, a gente consegue entender dinâmica de casal, a gente vê que tem muita fala que está sendo disseminada na internet que não é uma fala técnica. Sim. É uma fala muito mais popular, né, Sim. do conhecimento comum. E o povo vai falando, não, dependente emocional, carência, mendiga carinho. Então, são vários termos aí que são termos que não são técnicos, né?
Então a gente precisa entender que solicitar necessidade emocional não é me negar carinho. Pessoas, por exemplo, mas a Amélia, a esposa, ele dá atenção, ele dá tempo de qualidade, mas ela tem necessidades emocionais diferentes das necessidades emocionais dele. Então a gente vai entender que não existe carência, existe necessidade emocional diferente. Sim. E quando a gente entende a história que está por detrás, a gente entende por que o marido precisa se colocar nesse lugar de reparentalizar, de reparar aquilo que talvez ela não recebeu da família. Então, tem uma série de situações aí que a gente vai vendo que não são legais, que a internet vai disseminando e que acabam atrapalhando. Mas o casal, ele consegue, sim, refazer essa conexão emocional, ele consegue, sim, estabelecer uma convivência bem saudável. Uhum. É bem interessante isso que você falou, porque me faz, assim, pensar em alguns... por exemplo, você tem um filho e aí ele vive ali naquele conflito, naquele casal que vive em conflito. Então, quando ele cresce, né, para ele, ser amado é ser tratado mal, né? Sim. Ser tratado mal, ou então confunde o amor com a paixão, com esse sentimento de paixão. A química esquemática, sim, né? Tipo, tem que sentir o arrepio, acha que é isso. O amor é isso, mas a gente sabe que é diferente, né? É bem diferente. O amor. Porque a gente precisa entender, lembrar, né, Ana? A gente que acaba indo para um lado mais técnico, que estuda psicologia, a gente sabe que o ser humano tem muita química, neuroquímica envolvida nesse processo. Então, tudo. Os nossos sentimentos, a gente está falando aí de mente. Então, aquilo que não é tangível. Então, o que eu estou sentindo, alegria, raiva, eu não consigo pegar a raiva, é o que eu sinto. Mas entenda que o que provoca esse sentimento é uma reação química no teu cérebro físico. Então, é a química cerebral que acaba realmente causando arrepio, provocando arrepio, que manda comandos para o nosso corpo. E aí, você gosta, é gostoso, exatamente. Continuar, né? Exatamente. Então, assim, e a gente precisa entender que química a gente pode provocar. Sim. Se não fosse assim, eu falo muito, a gente não tinha, então, solução para o depressivo. Tem verdade. uma química que a gente pode provocar para ajudá-lo a rever a esperança, ativar áreas cerebrais que vão trazer ali de novo prazer Sim. na vida. Então, veja, o casal que não sente mais química, tem gente que diz, o amor acabou. O que é amor? É difícil. Que conceito? O que é o amor? Gente, uma coisa a gente precisa entender, que amor não é sentimento. O sentimento é aquilo que o teu cérebro liberou de química e tu sente na hora. Sim. Entende? Isso pode ir e pode voltar. Por exemplo, um mesmo casal pode passar um período de tempo em que, por exemplo, a esposa teve depressão pós-parto, passou por uma crise no relacionamento e ela não sente mais atração por esse homem naquele momento, ela não sente a alegria de estar casada. Sim. E é um momento. E essa mulher, de repente, se trata, ela volta a descobrir padrões comportamentais saudáveis e ela volta a desejar esse homem, ela volta... Então, a gente precisa entender que sentimento não é algo linear. É algo que vai, que volta, que sobe. Então, durante o dia, a gente sente, deixa de sentir durante as semanas, durante os meses. E, assim, a gente não pode construir, e esse que é o problema, porque as músicas, os poemas, a cultura, Hollywood, tudo meio que construiu muito o conceito do que é o amor em cima de sentimento. E aí as pessoas estão no relacionamento e passam por uma crise, que todo relacionamento tem crise. Sim. Não existe casamento perfeito, relacionamento perfeito, né? E aí, eita, não amo mais. Eu não tô sentindo... E é como se fosse uma sentença de que, assim, não tem como mudar, mas não é assim. Tem como mudar. E, assim, claro que tem situações e situações. Tem situações que realmente... é melhor separar, né? Não tem o que fazer. Sim. Mas tem situações que o casal acha que não, mas é porque eu não estou sentindo. E às vezes é uma questão cognitiva. Às vezes é uma questão de reestruturação realmente dos pensamentos. Às vezes é uma questão de comportamento, de mudança de hábito. Às vezes é uma questão de conexão emocional do casal. Então, tem uma série de fatores. Sim, tipo uma comunicação assertiva, né? Uma comunicação assertiva. E a pessoa aprende tudo isso durante a terapia, né? Exatamente. E durante... Amélia, é possível um casal, né, uma pessoa que vive em um relacionamento, é possível ela que vive ali em conflitos no relacionamento, ela ter a depressão também? Sim, muito.
Os estudos mostram, inclusive que você fez essa pergunta agora porque eu liguei com algo que eu queria trazer antes e acabei não trazendo. Os estudos mostram que quando a gente tem um ambiente seguro no relacionamento, quando a gente tem essa dependência efetiva, a gente diminui o índice de problema no coração, de depressão, de ansiedade, de um monte de coisa. Então, veja, se eu tenho um ambiente seguro no meu relacionamento e eu consigo depender emocionalmente e efetivamente, isso faz bem para a minha saúde. E se eu não tenho um ambiente seguro no relacionamento? E se esse ambiente é um ambiente inseguro o tempo inteiro, é um ambiente que tem muitos problemas, isso também adoece. Muito estresse, muita briga, conflitos emocionais, né? Isso também adoece. Verbal, tudo. E aí tem as duas coisas, né? O relacionamento pode adoecer ou a pessoa que adoeceu, porque a gente sabe que não é simplesmente o relacionamento, né? A gente que estuda transtorno de saúde mental, a gente sabe que todo transtorno é multifatorial. Sim. São vários fatores envolvidos, mas o relacionamento pode ser um dos fatores né, de risco para isso. Sim. Mas ao mesmo tempo, a pessoa pode já vir com uma debilidade e adoecer o relacionamento também. Então, ser humano é isso, né? Olha, eu achei fantástico esse papo aqui com você. Realmente poderia passar para conversar muito mais, porque eu acredito que existem muitas pessoas que talvez convivam ali em um relacionamento tóxico, né, em conflitos emocionais, e às vezes acaba tipo, acreditando que aquele modo ali de relacionamento é um relacionamento normal. É normal sofrer, é normal apanhar, é normal ter essa agressão verbal, mas a gente sabe que não, né? Não. Existe tratamento também, existe um processo terapêutico. Existe. Mas assim, para finalizar, né, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que um casal, ele sabe que precisa de terapia? Como que o casal ali, naquele ambiente dele, ele sabe que ali é importante que ele busque ajuda? É o que está latente, né? Primeiro, quando você tem um problema no relacionamento que você não consegue resolver sozinho. Acho que é a primeira... eu já tentei me comunicar, eu já tentei me conectar, eu já tentei resolver a situação e eu não consegui. Busca ajuda profissional, porque tem alguém que vai te ajudar a conseguir. E tem muita gente que se engana aí, não, mas eu já consegui, eu já fiz de tudo, muitas vezes falam, eu já fiz de tudo e não consegui. Será que você realmente buscou um profissional competente para te ajudar? Né? Então, muitas vezes a gente já fez de tudo na internet, foi olhar o bloguinho, não sei das quantas, vídeo, talvez. Não né? Que um vídeo também não ajude, né? Sim, uma psicoeducação, psicoeduca. né? Mas essa comunicação é muito importante. Mas seja, se eu tenho um problema estrutural no meu relacionamento, tem uma série de desgastes, um vídeo vai mudar a minha vida, vai mudar meu relacionamento. Então, assim, eu sempre digo muito para os meus casais, né? A gente precisa entender que mudança de comportamento não é algo fácil. Claro que tem casais que vão fazer 3 meses de terapia e vão resolver a vida. Tem casais que vão passar 1 ano, tem casais que vão passar 3 anos resolvendo. Então, depende de pessoa para pessoa, dos problemas, enfim. Mas a gente não pode achar que um encontro muda a vida. Eu gosto muito quando eu vou para eventos pontuais, eventos que são uma palestra, uma coisa específica, uma imersão. Eu digo, isso aqui é um start na sua transformação. Então, é um pontapé inicial para a sua transformação, de trazer a consciência. Mas depois que a gente tem a consciência, tem uma série de passinhos para essa mudança acontecer. Na sua opinião, existe assim muita resistência entre os casais? Muita. Eu acredito que existe um tabu muito grande ainda, infelizmente. De uma forma geral, no Brasil, gente, é incrível. A psicologia disseminou tanto, principalmente a partir da pandemia. Mas ainda assim a gente percebe muita gente, não, mas eu não tenho problema, não, mas eu não sou louco. É muito comum escutar essa fala. Sim. E entre os casais tem muito aquilo, mas por que a gente tem que trazer um estranho para dentro do nosso relacionamento? Por que eu tenho que abrir a nossa vida aqui para uma pessoa de fora? Né? Então, e principalmente homens. Então, a gente sabe que existe, em questão de prevalência populacional, os homens são mais evitadores e eles acabam tendo uma dificuldade maior de ir para terapia. Então, é muito comum que as mulheres busquem ajuda, busquem terapia e depois o marido vem convença, né? É interessante, porque fazer terapia é também fazer, né, mudanças de cognições, mudanças de comportamento, mudanças de ideias, né, buscar outras ssoluções antes de acabar um relacionamento, né? Amélia, eu agradeço muito pela sua participação aqui no meu canal, eu adorei esse tema, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, inclusive a procurar você, né, que é uma grande expert nesse tema. Queria saber se você poderia falar para as pessoas se alguém gostaria dele encontrar, como que uma pessoa pode encontrar você? Então, eu sempre digo, me siga nas redes sociais,
Lá no Instagram, por exemplo, tá @Amélia Guimarães, tudo junto, sem acento, sem nada, sem ponto, sem nada. @Amélia Guimarães. Vai lá, eu sempre posto vídeos, posto conteúdos, os materiais que eu tenho disponíveis sempre estão lá, sendo apresentados lá também. E se você precisa de ajuda, busque ajuda, tá? Você pode olhar para mim, meu esposo é psicólogo, e tiveram momentos que nós precisamos buscar terapia de casal. Eu gosto de falar isso, porque tem pessoas que às vezes olham pra gente e dizem assim, ai, mas o relacionamento dele deve ser perfeito. Gente, não existe relacionamento perfeito. E quando você precisa de ajuda, a ajuda profissional vai te levantar para um novo nível, vai te ajudar a superar aquilo que você não está conseguindo. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque terapia é autoconhecimento, né? Você se autoconhecer é fantástico, conhecer as suas emoções, né? E por que você se comporta de tal modo. Enfim, muito obrigada, Amélia. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo por estar aqui, tá? Espero que a gente possa fazer muito mais vídeos. Vamos tá? sim. Então, muito obrigada por estar aqui me acompanhando. E até os próximos vídeos.